Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o versículo de número 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós vamos falar do homem natural e do homem espiritual, porque é justamente disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está fazendo um contraste entre aquele que é cristão e o não cristão. E eu quero justamente expor isso, porque nós precisamos constantemente se avaliar. Nós precisamos se avaliar para sabermos como é que estamos vivendo. Se estamos vivendo como homem natural, desagradando a Deus, fora da direção, ou para sabermos se estamos sendo o homem espiritual, dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Amém? A palavra de Deus, ela é como um espelho. Aliás, isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é comparado ao homem que se olha no espelho, vê o seu rosto natural e depois se esquece dele. Então a palavra, ela tem essa função, ela é como um espelho. E o espelho, ele não engana. O espelho vai mostrar o rosto de quem está olhando para ele. Não é assim? A gente não usa o espelho com essa finalidade para ver como é que a gente está? Então o espelho, ele não engana, ele mostra exatamente o rosto como a pessoa é, da pessoa que está se olhando nele. Vai mostrar as manchas que a gente tem, ou as rugas que a gente tem, vai mostrar o rosto da pessoa. A palavra de Deus é esse espelho que mostra a nossa verdadeira condição espiritual. Vai mostrar talvez uma ruga, uma imperfeição, algumas manchas, e que bom, para que a gente possa enxergar e saber como é que estamos vivendo, e para que a gente possa seguir as orientações divinas, para andarmos na presença do Senhor. Amém? O grande problema é que a gente esquece de se olhar nesse espelho. Não se esqueça de se olhar nesse espelho. E seja humilde para se submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus, e andar dentro dos propósitos de Deus. Às vezes a gente não se olha no espelho e não se corrige. Então essa palavra é para justamente a gente se enxergar e sabermos como é que estamos vivendo. Será que estamos vivendo como o homem natural que o apóstolo Paulo cita aqui no versículo 14? O homem natural, ele pode até estar dentro da igreja, ele pode ser um religioso, uma pessoa que tem compromissos com uma comunidade cristã, com um ministério como esse. Pode ter um homem natural aqui dentro, ou em outra igreja qualquer. É o religioso, como tinha na época de Jesus Cristo, os fariseus, que estavam muitas das vezes diante de Jesus, e Jesus declarando para eles que era o Filho de Deus, enviado por Deus. Jesus declarava para eles que Ele era o pão vivo que desceu do céu para alimentar eles. Jesus operava milagre na frente deles, mas no final foram eles que pediram para crucificarem Jesus. Religiosos pediram para crucificar Jesus porque eles eram como homem natural, não entendiam as coisas de Deus.
Então, religioso, ele é homem natural. Ele pode até cumprir com alguns compromissos que um ministério como esse tem. Religioso. O homem natural, ele é dirigido pela própria vontade. Ele busca fazer aqui na terra só a sua vontade. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu novamente. O homem natural, ele é dirigido também pelos sentimentos ou pela razão. O homem natural prioriza as conquistas físicas e materiais. É assim que as pessoas estão vivendo hoje. Correndo freneticamente, dando tudo de si pelas coisas. Ultrapassando, rompendo até os limites legais e morais para ter as coisas. Isso é coisa do homem natural, que só pensa no dinheiro, que só pensa em satisfazer as vontades e os desejos de forma imediata. Correndo atrás dos bens e se esquecendo de Deus. Coisa do homem natural. O crente, ele tem que buscar viver bem, ele tem que lutar para trazer um certo conforto para dentro da sua casa, viver bem. Aliás, a Bíblia vai dizer que nós temos que trabalhar, e lá no nosso trabalho nós temos que fazer as coisas como se fôssemos fazer para Deus, para o Senhor. O crente, então, ele é trabalhador, e ele colhe os frutos do seu trabalho, amém? Ele colhe os frutos da semeadura, mas essa não é a nossa finalidade aqui nessa terra. Essa é a finalidade do homem natural, que trabalha, e depois até morre e nem usufrui. Ou então trabalha, aí fica sem saúde, tudo que conseguiu vai gastar com a saúde. Ou então trabalha, esquece da família, aí quando está de idade, lembra da família, mas agora fica difícil de unir a família. Coisa do homem natural, que só se preocupa com as coisas físicas e materiais. O homem natural não compreende as coisas de Deus. O apóstolo Paulo disse aqui, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele não tem o Espírito Santo. Por isso, não se preocupe com a aprovação ou que as pessoas lhe entendam, porque você está seguindo a Cristo. O homem natural, ele não aprova e não entende porque você está seguindo a Cristo. Para ele, a palavra de Deus e o que você faz é algo extremamente tolo, porque ele não compreende. Ele é homem natural. Ele não tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele faz até uma pergunta retórica. Ele diz assim: por quê? Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A sabedoria humana, o poder humano não pode conhecer a Deus, nem compreender a Deus. Deus é que se revela. Deus, ele é conhecido por aqueles que têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe dos pensamentos, dos propósitos e dos conselhos divinos. E o Espírito Santo transmite isso para quem tem o Espírito Santo, para quem tem a mente de Cristo. Só quem pode conhecê-lo é quem tem a mente de Cristo. Porque quem serve a Deus tem o Espírito Santo dentro de si. Aí esse sim compreende as coisas que são de Deus. O homem natural vive em pecado. A pessoa peca e não está nem aí. Ela não se preocupa, ela não olha para cima um crente, porque crente peca. Ou não? Quem não peca, levanta a mão aí. Eu também estou com a minha mão baixada aqui. Ninguém é perfeito, meu irmão. Esses dias eu tive até uma discussão lá com o meu sócio lá. O negócio pegou. Saiu, eu até falei para o senhor, né? Pastor, saiu um pouco da graça. Não falei palavrão não, tá? Mas sem palavrão a gente sai da graça também, né? Dá para ser um pouco grosso também, né? Sem falar palavrão, né? Então eu digo assim, eu não sou o santo que as pessoas pensam que eu sou, mas também não sou o pecador que o diabo queira que eu seja.
todos nós pecamos. Mas uma coisa é a gente pecar e olhar para cima e dizer: Senhor, olha, eu errei, eu quero aprender com esse erro, me perdoa, eu me arrependo, me ajuda, me dá graça. Outra coisa é a pessoa pecar, viver no pecado e estou nem aí. Isso não é coisa de crente, isso é coisa do homem natural. O homem natural, ele peca deliberadamente, é o que a Bíblia chama de ímpio. Ímpio na Bíblia é aquela pessoa que peca deliberadamente, que não se preocupa em honrar e agradar a Deus. Ele peca, vive no pecado, a mente dele está cauterizada, aquilo que ele está fazendo para ele não é errado. Quando a palavra de Deus acusa e diz: olha, é errado sim, e você tem que largar, você tem que deixar. Então o homem natural, ele vive em pecado. O homem natural não experimenta do favor de Deus nos momentos de luta e dificuldades, ele está sozinho. O homem natural é como Jesus disse, é como uma ovelha que não tem pastor. Nós vamos ver isso no Novo Testamento, quando Jesus, antes de multiplicar os pães e peixes, Jesus olha para a multidão, tem compaixão da multidão e diz: são como ovelhas que não têm pastor. Pessoas sem direção, sem propósito, sem destino, que vivem na superficialidade. Pessoas que estão vazias, e Jesus olhou para elas e disse: são ovelhas, são como ovelhas que não têm pastor. Aí Jesus teve amor e pregou e ensinou elas, porque estavam perdidas. O homem natural não tem o Espírito Santo de Deus. Então, todas essas características são características do homem natural. E o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja que ficava em Corinto, para os irmãos. Ele está alertando: olha, isso aqui é coisa de homem natural. Nós temos que ser o homem espiritual. Amém? Diga assim: eu quero ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. O espiritual se arrependeu dos seus pecados e confessa o nome de Jesus Cristo. Começa aí. O espiritual se arrepende dos seus pecados e confessa o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós confessamos o nome de Cristo, nos arrependemos, enxergamos os nossos pecados, porque somos pecadores, e confessamos o nome de Cristo como Ele mesmo nos ensinou. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então o homem espiritual se arrepende dos seus pecados e confessa o nome de Jesus Cristo. Se a gente diz sim para ele aqui, ele diz sim para nós lá. É aqui, tá? Que a gente decide. Não vai ter outro momento não. É aqui a oportunidade que temos para crer e para confessar o nome do Senhor. É aqui que nós nos submetemos a Ele e ao seu senhorio, ao seu jugo. É aqui que Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. O homem espiritual confessa o nome de Cristo. O homem espiritual, ele é uma nova criatura, porque ele nasceu de novo. Lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é um nascido de novo. O homem natural não entende isso. Se eu falar para um homem natural: olha, você tem que nascer de novo, o homem natural vai responder como Nicodemos respondeu para Jesus.
Nicodemo disse: Senhor, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, sendo eu já desse tamanho, sendo velho? Não tem como. Aí Jesus explica para ele: olha, deixa de ser homem natural. Eu estou dizendo aqui que você tem que nascer da água e do Espírito para você poder ver e entrar no reino de Deus. Tem que ser nascido de novo. O homem espiritual é nascido de novo. Se você não nasceu de novo, você precisa nascer da água e do Espírito Santo. A água é a palavra, e o Espírito Santo que vai te mudar usando a palavra de Deus na sua vida. O homem natural tem o Espírito Santo dentro, o homem espiritual tem o Espírito Santo dentro dele. É por isso que o homem espiritual, ele não avalia as coisas só com o seu intelecto. Nós não somos limitados às nossas faculdades intelectuais. Nós não avaliamos, nem julgamos ou discernimos só com a nossa razão. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos faz compreender as verdades profundas do Evangelho do Reino. Para nós isso aqui não é loucura. Para nós isso aqui faz todo o sentido. Aliás, para os outros, para o homem natural, a palavra de Deus é loucura. Para nós, essa loucura é o poder de Deus que traz vida e salvação para nós. Isso aqui não é loucura, é o poder de Deus. Amém? Nós temos o Espírito Santo. O homem espiritual tem a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso. Eu vou ler o texto aqui, versículo 15, versículo 16. Ele diz assim: mas o que é espiritual, ou seja, quem tem o Espírito Santo, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, quem tem o Espírito Santo entende e avalia as coisas não só com o intelecto, e não é entendido por aqueles que não têm o Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Pergunta retórica, ou seja, ninguém com a sabedoria humana ou com o poder humano pode entender Deus. Agora, ele diz assim, a resposta: mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Como assim, pastor? Nós temos o Espírito Santo, que esquadrinha os pensamentos e os propósitos de Deus e revela a nós, porque Ele habita em nós. Nosso corpo é morada do Espírito Santo. Nós compreendemos a palavra de Deus. Por isso que vivemos de uma maneira totalmente diferente do homem natural. O homem natural vive debaixo da influência do mundo, cheio de orgulho, de egoísmo, de dissensão, de briga, de raiva e de ódio. O homem espiritual é diferente, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Agora o homem espiritual, ele consegue perdoar, ser misericordioso, viver íntegro, ter paciência. Agora o nosso foco não é mais aqui. O nosso foco não é mais aqui. Não estou dizendo para você deixar de trabalhar e de estudar. Você vai avançar, você vai prosperar. Mas o nosso foco não é mais aqui. A nossa morada não é aqui. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem e os ladrões minam e roubam, mas ajunteis no céu. O nosso foco é no céu. O nosso foco é em agradar o Senhor. Nós temos a mente de Cristo, uma mente renovada. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, que você vai ter uma mente renovada. Nós temos que ter uma mente diferente, renovada, reoxigenada pela palavra de Deus. Lá em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está falando de uma mudança que Deus faz na nossa vida, e essa mudança não é de fora para dentro. Deus não trabalha assim, Ele trabalha de dentro para fora. Ele muda a nossa mente. Nós temos uma mente renovada. Ah, pastor, minha mente não está muito renovada. Então comece a elevar a sua mente através da oração e da palavra.
para que você tenha uma mente renovada, para que as coisas ao seu redor mudem e se transformem. Às vezes, pastor, as coisas não estão mudando, é porque você precisa mudar, você precisa ter uma mente renovada, aí as coisas vão mudar, a forma como você enxerga as coisas vão mudar, porque você tem uma mente renovada, uma mente onde você pensa os pensamentos de Deus, onde você está alinhado com os propósitos de Deus. Ter a mente de Cristo é isso, ter uma mente renovada, é encarar a vida do ponto de vista do Salvador, é ter os pensamentos de Deus. Quem está me entendendo nessa noite, diga amém. Ter a mente de Cristo, que é coisa do homem espiritual, é não pensar da mesma forma que o mundo. Ter a mente de Cristo é conhecer o propósito do Senhor e se submeter à sua vontade para cumprir. Ter a mente de Cristo é ter fé. Tenha fé, mesmo diante das lutas ou das dificuldades, porque se você tiver fé, no final você vai vencer. Amém? Você vai vencer. Então esse é o homem espiritual. É aquele que pensa nas coisas que são de si. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. Ele disse assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tem dois verbos que se destacam aqui. Ele diz assim: buscai, e depois ele diz pensai. Buscai as coisas que são de cima, e depois ele diz pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. São atitudes que nós temos que tomar. Amém? Aí eu lhe pergunto, tem o homem natural e tem o espiritual. Onde é que você está nessa história? Vivendo como um homem natural, pode até estar aqui dentro, mas sendo religioso, cumprindo com alguns compromissos, mas vivendo como natural. Ou você está sendo um homem espiritual, você entende que a coisa é séria, que a gente tem que servir a Deus, você entende que a salvação ela é individual e intransferível, por isso você está cuidando bem dela. Você está praticando, exercitando a salvação. Onde é que você está nessa história? Seja o homem e a mulher de Deus, o homem e a mulher espiritual. Deus nos chamou para servi-lo. Nós temos que se alinhar com os seus pensamentos e com os seus propósitos. A vida não é só isso aqui nessa terra. Eu não quero viver como um homem natural, só trabalhando, final de semana curte um pouquinho, depois começa tudo de novo. Essa vida, na verdade, para muitos a gente sabe que cai no vazio. A pessoa nunca vai estar suficiente nessa vida, porque dentro aqui do nosso peito tem um espaço que só Deus, só Jesus, lá no nosso âmago, pode preencher. É por isso que eu estou aqui. Porque só servindo a Deus eu sei que eu estou completo, eu sei que eu tenho um destino certo, eu sei que eu estou vivendo uma vida com propósito, eu sei que a minha esperança não está aqui e que um dia eu vou me encontrar com o Criador. E eu quero isso para você também, em nome de Jesus. Vamos viver como homem espiritual, vamos servir a Deus. Pastor, e o homem natural? Deus quer usar você. Para aqueles que não conhecem o Evangelho, uma vez ouvindo através de você, também conheça o Evangelho e se torne filho de Deus. O homem espiritual, ele é o canal de comunicação de Deus para aquele que ainda não está servindo a Deus. Seja esse canal. Pregue o Evangelho, fale de Jesus Cristo. Amém? Seja o homem espiritual.